Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida em São Caetano do Sul, São Paulo. Eu sou o pastor Kenji e estamos acompanhados aqui do nosso querido amigo, parceiro, né? Ombro direito, braço direito, tudo aqui, pastor Silvio de Oliveira. Tudo bem, pastor? Melhor agora, depois de um tempinho. Nós tivemos 2 programas que o meu professor não estava, né? Mas tudo bem. Espero que eu aprendi bem a lição e vamos tocar o barco hoje aí, o programa. Você fez tudo muito bem, com toda certeza, absoluta. Tomara. Tô aprendendo. Eu costumo dizer que o pastor, desde quando a gente se conhece, já foi o meu tutor, é o meu pastor hoje e agora o meu professor e futuramente vai ser o meu... Examinador? Examinador pode ser também. Examinador. Mas o meu chefe. Prefiro que seja meu chefe. Nós somos iguais. Então, bom. Muito bem, eu quero dar boas-vindas a você também, que nos acompanha carinhosamente, né, todos os nossos programas, que Deus te abençoe ricamente. E hoje nós temos um bate-papo muito leve, muito tranquilo, a respeito, né, pastor, da mulher samaritana, né, do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Está lá em João capítulo 4. E é tão bem. Interessante esse assunto, esse tema, algo tão antigo, né? Um relato, uma história verídica mesmo, com Jesus, aquela mulher. E até hoje Deus fala conosco através desse fato, desse ocorrido, né, pastor, com essa mulher, né, e com o próprio Jesus, né, que é nosso Senhor. Vários ensinamentos nós temos desse fato, desse acontecimento, mas cada dia parece que Deus vai mostrando algo diferente. É verdade. Então, né, nesse nosso bate-papo que eu tenho com o nosso querido amigo, eu quero ver com você, quero que você também pense conosco a respeito da situação dessa mulher samaritana. Ela tinha 5 casamentos, é isso? Exatamente. Interessante que aí entra também a onisciência, né, a onipotência do nosso Senhor Jesus, né, porque ninguém falou para Jesus que ela tinha, mas Jesus, né, na sua onisciência como Deus, ele já pegou, tanto que nisso ela teve o reconhecimento e eu creio que ela acabou adorando o Senhor. Sim. Adorando o Senhor, mas é um dos fatos interessantes, né, desse ocorrido aqui, que Jesus pegou e pediu para aquela mulher chamar, né, o seu marido, né, já sabendo a resposta. Então, ela teve 5 maridos. E o que ela tinha... 5 maridos, e o que ela tinha agora... Não era o dela. Não era o marido dela. Não era. Então, nesse sentido, até porque era diferente naquela época também, pastor, porque as mulheres viúvas, né, que ela já teve 5, a gente não sabe, Jesus não conta se desses 5, né, se morreu, ela separou, ou o marido largou, mas... A ideia é que ela foi divorciada 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. E a mulher, ela não tinha uma assistência naquela época, como uma viúva tem hoje. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que até nisso Jesus é tão maravilhoso, que Jesus, como ele conhece o coração e sabe a necessidade de cada um, ele se apresentou àquela mulher sabendo que aquela mulher precisava de algo sólido na vida dela. De ajuda, né? De uma ajuda. Porque estava sozinha ali no provavelmente não tinha amigas, porque ela foi sozinha no poço na hora do almoço, quando na verdade ela deveria ir de manhã para fazer as coisas dela. Foi na hora do almoço. Na hora do almoço. Certeza que não ia encontrar nenhuma das suas, entre aspas, amigas, né? Até para não ser criticada, né? Exatamente, né? Para não ser alvo de fofoca ou de mais fofocas. Mas porque poderia aumentar, né? Porque
além dela, né, não estar com o próprio marido dela, tinha aquela questão de estar conversando com um homem, né? Como Jesus, que naquela época era muito discriminado nesse sentido. Muito mal visto, né? Mal visto, Muito não mal podia. visto. Além dela, ela não queria. Eu penso que ela não queria ser vista por ninguém. Sim. E de repente aparece Jesus. E ela imagina, bom, ele é judeu, ele não vai falar comigo porque eu sou samaritana. Exatamente, grande surpresa. Exatamente. Mas, pastor, o que eu estava pensando aqui no nosso bate-papo é o que será que levou, claro que o texto não vai nos contar isso, mas o que será que levou essa mulher a se separar 5 vezes? Olha, é como eu imagino, eu penso, né? Eu não tenho uma opinião formada nesse sentido, mas eu imagino que, como eu já disse naquela época, uma mulher, né, hoje já é difícil, né? Nós vemos tanto questão de feminicídio, tanta questão contra as mulheres, né? Então é algo que a igreja, graças a Deus, na igreja sempre tem o papel não só da mulher, mas do homem, do esposo, dos filhos, da família em si. E aquela mulher naquela época, assim como aquela mulher lá da época de Eliseu, né? Aquela viúva também, né? De Eliseu. Mas também teve a sunamita, né? Também a sunamita. Então tem vários casos de viúvas. Tanto que Tiago, ele comenta, né? Porque se falava muito de religião na época, mas se tinha poucas práticas no sentido de ajuda. E Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz, né, que a verdadeira religião no sentido do que faltava na religião era de cuidar dos órfãos e das viúvas. No caso da mulher samaritana, a gente sabe que ela não era viúva, porque não menciona. Exatamente. Mas ela se separou, ela se casou 5 vezes, se separou 5 vezes. E o homem com quem ela estava não era seu marido, então ela não se casou Exatamente, com ele. Então, é até um pouco forte o termo, mas ela era uma adúltera. Então, a gente... Porque se o marido que ela estava não era dela, né, ou não ela estava com o marido... Podia até ser alguém solteiro, enfim, ela estava apenas... Simplesmente não havia afirmado compromisso. Mas eu fico pensando, pastor, o irmão falou sobre feminicídio, né? Violência doméstica, que é uma das causas que podem levar e que devem levar ao divórcio, né? Porque hoje é crime, né? Hoje é crime você agredir o seu cônjuge, né? Tem a Lei Maria da Penha. Exatamente. Eu fui até a livraria e peguei um livro chamado O Grito de Eva. Não estou ganhando nada com isso, nenhuma comissão, né? A Marília de Camargo César, que é a autora desse livro, O Grito de Eva, ela diz a violência doméstica em lares cristãos. Olha. Em lares cristãos. Ela fez uma pesquisa aqui, né? E entrevistou algumas mulheres, né? Obviamente elas estão com os nomes trocados aqui, mas nessa entrevista com mulheres cristãs que estão sofrendo dentro do lar, né? Sim. E elas não podem, não encontram ajuda dentro da igreja. Sim. Né? Por vergonha, ou porque não procuram também, né? Porque tem vergonha, são ensinadas e educadas a não abandonarem seus maridos, que não podem, tem que ser submissas. Sim. A ideia de submissão como escravidão, né? E se fizerem qualquer coisa fora disso, a culpa, além de apanhar, a culpa ainda vai ser dela. Vai ser dela ainda. É algo que, inclusive nesses dias de pandemia, né, porque assim, sempre se conta com o homem, né, o homem o provedor. Né? Mas ultimamente nós temos, a sociedade em si, as famílias têm sofrido, porque até não só pela questão do desemprego, né, pela questão de o homem ser o provedor da casa, mas tem surgido muito trabalho, mais eu creio, para as mulheres, né, do que para os homens. Mas isso não quer dizer que isso justifica o marido bater na mulher ou ficar com ciúmes. Eu sei de casos que maridos não deixam as mulheres trabalhar por ciúmes. Sim, sim.
Entendeu? Então, não deixam nem elas desenvolverem-se intelectualmente. Exatamente. Por ciúmes, né? Elas não podem continuar a faculdade, nem pode terminar a faculdade. Não pode, é não verdade. Não pode fazer uma pós-graduação, não pode avançar porque o homem lá tem a sua insegurança. Exatamente. E o que acontece? Até nesses dias nós temos visto muito isso por essas questões, né, de não só na área da saúde, mas na área financeira também. E esses dias eu estava até comentando, né, porque sobre a família de Jesus, né, a família nós comentamos, porque José, parece que a idade dele, eu não tenho certeza, o pastor sabe mais, que ele era bem mais velho do que Maria. Né, geralmente naquela época, parece que os homens casavam com as mulheres mais novas. Aí eu fiquei pensando nesse sentido, será que é porque se ela ficasse viúva, ela teria uma oportunidade de casar de novo, né? Porque a mulher, pastor, desde da antiguidade, sempre foi assim, né? Graças a Deus, muita coisa está mudando, né, com relação às mulheres. Mas desde os tempos antigos, a mulher sempre foi discriminada, infelizmente até hoje, né? Sim, alguns países, sim. a mulher não pode mostrar o rosto, não pode mais, infelizmente, mas eu imagino que até essa mulher, eu creio que ela também sofreu algumas discriminações, tanto que... Alguma coisa ela sofreu, né? Com certeza. Alguma coisa ela sofreu, porque 5 casamentos, 5 divórcios, não é possível que fosse apenas... né? É até interessante, né? Porque nós não sabemos como era essa mulher. Sim. Na verdade, de repente, alguém se interessar e depois divorciar... É interessante, né? Porque ninguém, pelo menos em sã consciência, ninguém vai para o casamento pensando em se divorciar. Exatamente. Até porque naquela época... é um investimento na felicidade pessoal, né? Na felicidade a dois. Ninguém vai pensando em ser prejudicado ou prejudicar. Será que porque naquela época também, né, existia aquela possibilidade de um marido ter várias mulheres, né, e provavelmente, né, pode ser até que ela foi esposa de um desses que tinha várias mulheres também? Existe essa possibilidade, né, pastor? A gente não sabe. Eu fiquei pensando, sobre o que nós poderíamos conversar com o pastor Silvio hoje, né? Eu fiquei pensando nessa questão mesmo do desprezo que a mulher sofre, né? Exatamente. Ao ponto de ser agredida, desrespeitada e agredida dentro do seu próprio lar, né? Então eu fico imaginando aqui, não se fala de filhos que essa mulher tinha. Jesus não fala de filhos, talvez ela fosse desprezada porque não tinha filhos, né? Ou não conseguia ter filhos, a gente não sabe. Mas de qualquer forma é uma violência, né? É uma forma de violência. O que eu vejo de interessante nesse texto aqui também, pastor, que essa mulher, embora a vida dela, né, provavelmente foi uma vida bem conturbada, mas ela conhecia a palavra de Deus, porque ela mesma estava esperando o Messias. Perfeitamente. Ela estava aguardando uma solução não só para a vida dela, assim como a própria mãe de Jesus, Maria. Ela tem até o cântico de Maria: minha alma espera no Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, só pelo anúncio do nascimento de Jesus. Então, o povo de Israel esperava, aguardava o Messias, o Redentor, aquele que viria. O povo de Israel, e ela é samaritana, embora tenha um parentesco, né? Porque ela se tornou, não se tornou, né? Os samaritanos se tornaram divididos de Israel, né? Pela miscigenação, né? Exatamente, mas tinha uma ligação. Tinha uma ligação, mas... E conheciam a palavra. Conheciam a palavra. Tanto é que ela falou: vocês dizem que devem adorar a Deus em Jerusalém, nós aqui, né? Como é que fica essa situação? Ela entra até em questões teológicas. Mas voltando aí, pastor, essa questão aí da violência doméstica, né? Mesmo dentro, no meio da igreja, é um problema sério. É um problema que nós não podemos fechar os nossos olhos. Pastor, porque isso ocorre. Ocorre, eu digo assim, né, nós estamos falando de um assunto de uma mulher, mas eu imagino que hoje o ser humano em geral, né, mas principalmente os homens, tem que buscar muito a Deus, a palavra, né? Até porque nós que temos a nossa família, nós temos uma responsabilidade que
eu creio que nós vamos apresentar nossa família diante de Deus. É uma responsabilidade que Deus nos colocou. Então, eu imagino que, principalmente os homens, têm que buscar muito a Deus na palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim, olha, que se for possível, quando o ser humano, quando ele estiver em vós, né? Porque o ser humano, para sair fora de si, não precisa ingerir nenhuma química, nem nada. Ele já tem química suficiente no organismo. A natureza pecaminosa. A natureza é pecaminosa. Então, por isso que é muito bom quando Pedro também, o apóstolo Pedro, né? Que quantas coisas erradas que ele fez, né? Não é? Impulsividade, precipitação. Exatamente. E ele também orienta nesse sentido, depois de ser moldado, né? No sentido por Jesus ter ensinado. Mas o apóstolo Paulo, ele é bem enfático na sua carta aos Efésios, quando ele fala que os maridos têm que amar suas mulheres como Cristo ama a igreja. Né? E o amor de Cristo pela igreja é um amor sacrificial. Exatamente. Depois lá ele vai dizer, olha, ninguém vai ferir o seu próprio corpo, né? Então não vai ferir a sua esposa, que se torna com ele uma só carne. Então, se vai bater na mulher, está batendo em si mesmo. Exatamente. Né? Já vi casos assim também, que as pessoas não pensam, né? Mas nesse sentido também, que esse assunto também, ele abre um leque muito grande com relação... Porque a gente está usando como pretexto, né, exatamente, o texto da mulher samaritana, pensando uma das razões que poderia tê-la feito se separar, né? Pode ter sido, sim, uma violência doméstica. Exatamente. Foi desprezada em um caso, no outro caso ela que não quis, mas enfim, não importa. Mas um dos casos a gente tem que levar em conta que pode ter sido vítima de violência doméstica. Pode ser, com certeza. Quer dizer, eu digo com certeza porque é um direcionamento, sim, de pensarmos, porque até hoje mesmo, eu penso muito nisso, nessa questão da família, a mulher, o marido, né? Porque, por isso que eu até indico, né, vocês que estão nos acompanhando, se você ainda não tem um pouco, né, pelo menos um pouco de conhecimento na palavra, busque. Isaías 55:6 diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Jesus diz, Mateus 16:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Isso, 6:33. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu falo por mim mesmo, pastor, porque eu fiz 35 anos de casado, o pastor também... 36. Então, eu vou dizer que não foi fácil no começo. Sim. Eu não tinha referência de pai, nós não tínhamos, né, referência de pai. Sim. Então... A geração era outra também. Era outra. A cultura era outra, era o machismo, era o patriarcado, né? Exatamente. Mas hoje até a gente tem que deixar esse recado muito bem claro para os homens cristãos. Né? A agressão ao cônjuge é crime hoje. Viu? Crente, né? A agressão à esposa, né? Não somente, alguns dizem às vezes que a agressão verbal às vezes dói mais do que a agressão física. É verdade, mas a agressão física é o fundo do poço do desrespeito. Exatamente. Né? E hoje é crime. Exatamente. Hoje é crime, né? Então não se pode, eu acho assim, uma grande hipocrisia, né? Homens, né? Agridem seu cônjuge em casa e depois vão, né, pagar de santo na igreja, né? Todo mundo lá, né? A figura respeitável, né? A mulher não vai falar nada porque tem medo, né? De apanhar mais, né? Se ela pedir ajuda, né? É uma coisa terrível, viu, pastor? Interessante quando Paulo escreve a Timóteo, porque Timóteo ele tinha um chamado, né, episcopal, ou seja, para ser um servo de Deus, um pastor, um presbítero. Mas ele tem esse chamado, então ele diz para Timóteo, né, se você deseja o episcopado, boa obra deseja, que seja, né, idôneo, que tenha uma mulher só, né, que cuide bem da sua casa, não seja dado muito a bebida forte, ao vinho naquela época, mas que cuide bem da sua casa, porque se você não cuidar bem da casa, como você vai cuidar da igreja? Exatamente, e tem muito pastor aí descendo a mão aí que precisa ouvir ler de novo essas recomendações. Essas recomendações, né, do apóstolo Paulo, mas o interessante também, eu imagino, que muitas vezes nós 35, 36 anos de casado, nós não conhecemos nossas esposas ainda. Sim. Quanta coisa
Estava conversando com o nosso amigo lá agora na igreja, que sempre tem uma novidade no casamento. Sim, sim. Algo diferente, As né? coisas vão... claro que hoje, pelo olhar, eu e a minha esposa, pelo olhar, a gente já conversa, né? E até briga pelo olhar, Pelo né? olhar, Mas, a gente se entende, a né? gente vai se entendendo, Vai se até pelo entendendo. olhar. Mas é claro que muita coisa a gente não vai conhecer, né? A gente não vai conhecer a pessoa 100%, mas nós temos que seguir as recomendações bíblicas, né? Se nós nos casamos, né? Nos tornamos com a esposa uma só carne e ninguém vai ferir a sua própria carne, né? Então, assim, o que eu quero colocar é o seguinte, para a mulher é muito duro isso. Né? É muito duro. Meu Deus, ela sofrível. é vítima da violência doméstica. Aí vem a separação, porque, obviamente, ninguém vai querer ser saco de pancada o resto da vida. Né? E aí, então, ela se separa e ela se torna, não o homem, interessante isso, ela que se torna a responsável pela separação, a responsável... por que você não teve sabedoria? Por que você não salvou o casamento? Né? Ninguém viveu com ela, lá, os 24 horas por dia com ela ali, o sofrimento, a pressão, e aí toda a carga acaba caindo sobre as costas dela. Isso é uma coisa muito injusta. Inclusive, até me veio na mente agora que, quem sabe, muitas vezes, os problemas de relacionamento de marido e mulher, família, não seja uma oportunidade de um crescimento, do conhecimento a mais. Sim, sim. Quando um quer, né? Exatamente, quando um não quer, dois não briga, né? Tem esse ditado aí, mas é um aprendizado para nós também, porque eu estava contando uma história agora, né? Que um casal, 50 anos casado, e toda vez que eles iam tomar o café, ela gostava da casca. Então ela, para agradar o marido, ela dava o miolo para o marido. 50 anos dando miolo. Aí quando chegou 50 anos, ela chegou e falava, bem, 50 anos eu comendo miolo, né? Ele comendo a casca. Não, comendo miolo. Ela comendo miolo e ele comendo a casca, né? Então, eu queria trocar hoje pelo menos um dia, 50 anos de casado. Ele falou, por que você não me falou? Eu sempre gostei de miolo e você me dando a casca. 50 anos me dando a casca, então, muitas vezes... Falta de comunicação. Falta de comunicação. Então, é a oportunidade de se conhecer um pouco mais. Sim, sim. Se conhecer. Às vezes, existem casamentos que, dependendo de um dos lados, às vezes falta um pouco de maturidade também. A pessoa não quer ter uma responsabilidade. Ninguém vai ao casamento com um título com um diploma de, né, fiz curso de casamento. Ninguém vai, né, infelizmente, né? Mas é claro que a gente vai aprender muitas coisas no dia a dia. Mas sabe, voltando para essa mulher samaritana, e pensando na situação dela, sozinha, né, desprezada, muito provavelmente desprezada, eu fico lembrando que algumas mulheres que se divorciaram e eram vítimas de agressão, de desrespeito, tal, todo mundo conhecia a história dela. No momento que ela se divorciou, eu vi alguns casos em que até as melhores amigas, elas desfizeram a amizade, com medo que essa que se divorciou pegasse o marido dela. Interessante, não havia pensado nisso, mas... Então ela fica cada vez mais excluída. Exatamente. Né? Cada vez mais excluída. Que pode ter sido o caso dessa mulher samaritana também. Então, porque para ela ter 5 e o que ela estava não era o dela... Então, a dificuldade realmente para arrumar um marido, E ser respeitada. E ser respeitada, né? Porque a partir do momento que já teve o primeiro, eu creio que para ela já não foi muito fácil. Sim. O primeiro casamento e o primeiro divórcio já está um trauma. Segunda vez, outro trauma. Por isso que aí a gente vê, né, a onisciência, o amor de Jesus Cristo, né? Aquela mulher, ninguém sabe o coração dela, mas... Com certeza, não estava diferente daquela mulher que estava com fluxo de sangue, né? A vergonha daquela mulher... Aquela que foi pega em adultério. Não tinha diferença nenhuma, pastor, essa mulher. Ela era uma mulher que eu imagino que ela se sentia rejeitada pela própria sociedade diante da situação dela. Sofria. Sozinha. Sozinha.
né? Entendi. E ela tem esse encontro com Cristo. Sabe o que me chama a atenção, pastor? Duas coisas. Primeiro, porque Jesus oferece a água da vida para ela, conhecendo ele toda a história dela. Né? Toda a história. 5 casamentos, o 6º relacionamento não é casamento. Sim. Ele oferece para ela, ela abaixa a cabeça, ela diz, não tenho marido. Ele toca na ferida dela, né? Não tem. Ele falou, você falou a verdade. Você já teve 5 e o que você está agora não é seu marido. Aí ela falou, vejo que o senhor é profeta. E ela continua conversando, mas ele toca exatamente na ferida dela, mas ele oferece a água da vida. Né? Acho que é uma mensagem para a igreja de hoje, né? De, ao invés de discriminar, né? Ao invés de excluir, né? Estenda a mão, né? Para ajudar, para oferecer a vida em abundância que Jesus prometeu ao seu povo. E sabe a segunda coisa, pastor? Jesus, ele esconde para muita gente quem ele é. Né? Até os demônios chegam assim, que temos nós contigo, filho, né? Aí ele manda eles calarem a boca para não divulgar nada, etc. Para essa mulher, ele diz, eu sou o Messias. Ele se revela. Ele se revela, eu sou o Messias. Então ele oferece a água da vida para ela e ele se revela pessoal e diretamente a ela que ele era o Messias. Tudo que ela precisava. Em todas as áreas da vida dela, emocional, sentimental, espiritual, tudo o que ela precisava estava em Jesus. Hoje, né, você que está nos acompanhando, é uma lição para nós, né, pastor? Porque na Bíblia tudo converge para Jesus. Não tem como, desde Gênesis, Apocalipse, né, desde lá Gênesis 3,15, né, até Apocalipse, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, é um exemplo, por isso que nós não conseguimos deixar de falar de Jesus. É nas mensagens, na própria palavra, tudo converge para Jesus, é o Senhor. Os ensinamentos de Jesus. Sim, então a solução para aquela mulher, para muitas das mulheres de hoje, né? Principalmente aquelas que estão na igreja, que estão sofrendo com agressões físicas, estão sofrendo caladas, né? Sim. A grande salvação para essas mulheres é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, exatamente. Até porque nós mesmos, muitas vezes, até nesse sentido aqui naquela época, né, hoje não tem só a Lei Maria da Penha, né? Tem a palavra de Deus. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? Tem a palavra. O problema é que o homem distorce, né? Exatamente. Ele chega e fala, não, você tem que ser submisso a mim. Tá aqui na palavra, né? E aí nós aprendemos que submissão não é escravidão. Escravidão. Provavelmente, exatamente os dois na mesma missão. Parceria sobre a mesma missão. Né? Então, até costumo, quando geralmente eu faço um casamento, eu falo assim, ó, o casamento de vocês não vai ser hoje. Né? Hoje é só o primeiro passo, o casamento de vocês é a vida toda. Então, é o primeiro passo para entender. Bom, chegamos ao nosso tempo final aqui, foi rápido, né? É verdade. Espero que você tenha aproveitado o nosso bate-papo aqui a respeito da mulher samaritana e o seu encontro com Jesus. Falamos um pouquinho aqui, especulamos sobre as causas das suas separações, né? Mas pode ter sido outras situações também. Nós apenas aproveitamos isso para falar sobre violência doméstica e espero que você, homem, né, tenha também ouvido e saiba e creia que isso é pecado, além de ser crime na nossa legislação, é também pecado diante de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Silvio. Muito obrigado, pastor, por mais essa companhia preciosa. Eu que agradeço, pastor. E agradeço a você também por sua companhia carinhosa em nossos programas. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau.
Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.